Olá, galera do YouTube, eu sou a Carol aqui da Viravolta com mais um convidado viajante do mundo brasileiro com mais história incrível pra compartilhar aqui no canal. E o Davi, do Cabeça Pra Baixo, ele já fez duas longas viagens, uma de 8 meses, uma de 1 ano e meio. E detalhe, ele nunca tinha viajado sozinho antes de fazer a primeira viagem e pior, ele tinha receio de viajar sozinho. E mesmo assim ele foi e olha quanta coisa aconteceu. Então, ó, vem nessa história aqui comigo que eu acho que você vai gostar bastante, vai ser bem legal. Eu sou o Davi, do Instagram Cabeça Pra Baixo. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Eu trabalhava com computação, era desenvolvedor de software. Na infância e na adolescência eu não tive a oportunidade de viajar para o exterior, então meu mundo era o Brasil. Mas em 2010, quando eu estava no meio da graduação, eu fiz um intercâmbio, eu fui morar aqui na Argentina por 6 meses e essa experiência abriu minha cabeça. Uma certa noite na faculdade, eu estava no bar com 2 amigos, eles também tinham voltado do intercâmbio e a gente estava falando sobre isso, né? Nossa, como viajar é incrível, como o mundo é muito maior do que a gente imaginava. E surgiu a ideia, vamos fazer uma viagem nós 3 ao redor do mundo? Vamos, como é que a gente faz? Não, vamos começar a juntar dinheiro agora, daqui a uns 3 anos a gente vai. Eu acho que eu levei essa ideia mais a sério do que eles, quase chegando perto da data combinada, digamos. A vida teve uns imprevistos pessoais, digamos, e eles acabaram desistindo. E aí eu encontrei um dilema, eu tava com um sonho na cabeça, com dinheiro economizado, só que eu iria sozinho, eu nunca tinha ido nem no cinema sozinho. Foi uma decisão difícil, mas eu falei, putz, o sonho tá muito forte na minha cabeça, eu vou tentar. Eu fui pro Sudeste Asiático, como eu tava indo sozinho, eu decidi focar em um só lugar, não fazer uma volta ao mundo sozinho, então eu escolhi o Sudeste Asiático, não sei bem porquê, eu tinha uma curiosidade do que é que rolava lá, mas a verdade é que eu sabia bem pouco sobre a região. E aí nessa época eu lancei a ideia para meus pais e eles receberam a ideia um pouco assustados. O que é que você vai fazer lá, sabe? Tipo, por que você vai? Eu falei, eu não sei ao certo, eu quero ir explorar e eles não apoiaram muito a ideia, ainda mais porque eu tava indo sozinho, acho que se eu tivesse ido com meus amigos, pros meus pais seria mais fácil aceitar. Mas eu consegui na época um trabalho voluntário na Indonésia. Eu fiquei 1 mês e meio ensinando inglês e matemática para umas criancinhas. E aí isso parecia mais tangível para os meus pais. Tipo, nossa, uma experiência enriquecedora e tal. Aí foi isso que fez eles entenderem melhor. Eu fui, uma vez que eu já estava lá na Indonésia, eu falei, ah, pai, mãe, agora eu tô aqui, vou fazer uma viagem mais longa. Foram entendendo melhor meus objetivos e aceitando melhor a ideia. No final deu tudo certo. Eu visitei quase todos os países ali da região. Fui na Indonésia, Singapura, Malásia, Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã, Filipinas, Taiwan e aí subi para a Coreia do Sul, que já não é Sudeste Asiático, mas também fui. E aí no final desses 8 meses pela Ásia, meu dinheiro estava praticamente acabado, então chegou a hora de voltar pro Brasil e eu tava meio receoso, né? Nossa, e eu fiquei um tempo afastado do mercado de trabalho. Será que eu vou conseguir me encaixar? Eu tinha um certo receio disso. Mas eu precisava, né? Tava sem dinheiro. Comecei a fazer entrevistas e consegui um emprego em São Paulo. Na verdade, até bem rápido. Muita gente me pergunta, cara, mas isso não vai estragar minha carreira e tal? Eu acho que, na verdade, é um acréscimo pra você, porque você fez uma viagem dessa, fala muito sobre você, que você é uma pessoa que consegue se planejar, consegue se adaptar em qualquer lugar do mundo, tem controle de finanças, fala inglês e tal. Então, ter uma viagem dessa na sua história, no seu currículo, acho que fala muito sobre a sua pessoa e, na minha experiência, me ajudou a conseguir um emprego de forma até rápida e um emprego até melhor do que o que tinha antes. Eu pensava que depois dessa viagem eu ia me acalmar, tipo assim, já viajei, já conheci muita coisa, já deu, passou essa fase. Mas a verdade é que não, foi despertar em mim uma vontade de viajar ainda maior. Eu queria fazer uma viagem ainda mais ousada, e aí foi a segunda viagem longa que eu fiz, foi uma volta ao mundo. Então eu trabalhei 3 anos e meio aqui em São Paulo, economizando boa parte do meu salário todo mês, e comecei a montar um plano, um esboço de um roteiro para fazer uma viagem ainda maior de volta ao mundo. No meio de 2018 eu parti para essa segunda viagem. Eu fui para a Copa do Mundo da Rússia, e de lá eu entrei no leste europeu. Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia, Alemanha, Holanda, República Tcheca, Hungria, Eslováquia, Ucrânia, Romênia, Sérvia, Montenegro, Albânia, Grécia. Aí da Grécia eu fui para Israel, Palestina, Jordânia. Da Jordânia eu cheguei no Egito, chegando na África, lá em cima pelo Egito. Aí a África eu atravessei todinha de ônibus. Egito, Sudão, Etiópia, Quênia, Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Namíbia, África do Sul. Peguei um avião pro Nepal, Índia, Tailândia. Da Tailândia passei rapidinho na Nova Zelândia. Da Nova Zelândia eu cruzei o Pacífico, Argentina, Uruguai, cheguei de volta no Brasil. E aí quando eu decidi fazer essa segunda viagem, eu de novo fui falar com meus pais, né? E dessa vez eles aceitaram a ideia de uma forma bem mais natural. Tava um bom tempo sem ver ninguém da minha família, mas meu pai decidiu ir me encontrar em algum momento, a gente tava tentando decidir quando, e foi depois de 1 ano e 1 mês de viagem, quando eu cheguei lá embaixo na África do Sul, meu pai foi me encontrar lá. Então foi a primeira vez que ele foi para outro continente, e ele foi até ousado, ele chegou 1 mês antes de mim, porque ele falou, não, eu quero me realizar primeiro antes de você chegar, você já tá viajando há muito
tempo e tal. Ele chegou um mês antes de mim na África do Sul. Ele chegou lá, eu tava na Zâmbia. Aí eu fui pela Namíbia, ele tava lá, ele decidiu fazer um curso de inglês na África do Sul. Aí depois eu encontrei ele na Cidade do Cabo e a gente viajou juntos um mês pela África do Sul. Deu uma energizada no meio da viagem para eu seguir para a reta final, digamos assim. Muita gente acha que é preciso ser milionário para viajar o mundo. E a verdade é que não. Se você souber as dicas certas e tal, uma série de macetes, digamos, dá para baixar muito o custo de uma viagem dessa. É porque eu acho que as pessoas comparam muito viajar pelo mundo com tirar férias. Eu costumo dizer que tirar férias é caro, porque você compra passagem de ida e volta e você tem um tempo limitado, então todo dia você vai estar querendo fazer alguma coisa, aproveitar ao máximo aquele pequeno tempo. Se você faz uma viagem de longo prazo, o preço das passagens, digamos, se dilui e você não vai fazer, você não consegue ser um turista, digamos, todo dia. Você vai ter uns dias que você não vai fazer nada, você vai comer num restaurante mais tranquilo, você vai ficar mais tempo hospedado no mesmo lugar. E uma outra grande dica que eu digo é a escolha dos destinos, porque as pessoas sempre que pensam em viajar para o exterior, tem uns destinos que vêm logo na mente, né? Tipo assim, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Austrália. E esses países são países de custo de vida muito caros, mas a verdade é que existem dezenas de países que o custo de vida é igual ou inferior ao Brasil, e viajar por longo prazo nesses países vai sair bem mais barato, talvez até mais barato do que viver numa grande cidade brasileira. A média dia mais ou menos 20 a 25 dólares por dia, incluindo hospedagem, alimentação. Boa parte da minha viagem eu fiz transporte por terra, então era ônibus, trem, às vezes carona, e alguns trechos de avião quando eu estava mudando de continente e tal, mas a média foi por aí, 25 dólares por dia. E eu sou um cara extrovertido muito quando eu tô com meus amigos, mas quando eu tô sozinho eu sou de ficar mais na minha, assim, é um pouco mais difícil iniciar uma nova conversa, uma nova amizade. Então eu lembro claramente ainda dos meus 3 primeiros dias em Bali, que eu tava sozinho 24 horas. Eu saía andando, ouvindo música e vendo paisagens incríveis. Eu lembro um pôr do sol lindo e eu sentado lá, eu falei, nossa, cara, não vai dar pra viajar 8 meses assim, sem falar com ninguém. Eu preciso me forçar a falar com as pessoas. Tinha um grupo de pessoas perto de mim, também vendo o pôr do sol e conversando em espanhol. E como eu morei na Argentina, eu falava espanhol. Eles tinham um jeito de ser latino-americanos, a gente latino é mais fácil fazer amizade e tal. Isso eu descobri depois também, né, de viajando. Aí eu falei, nossa, eu vou falar com eles. Aí como quem não quer nada, eu fingi que eu tava passando assim do lado deles. Eu já tinha ouvido eles falando espanhol há muito tempo. Eu falei, vocês estão falando espanhol, de onde vocês são? Era um grupo de uns 10 uruguaios. Nossa, brasileiro, vem aqui e tal. Aí eu jantei com eles e foi muito legal. Foi uma virada da minha viagem. Dá pra viajar sozinho, dá pra fazer várias amizades, mas você precisa se forçar a socializar. Senão você vai ficar sozinho ouvindo música por vários meses. Se eu tivesse viajado com os amigos, provavelmente a gente ia ficar sempre no nosso grupinho, falando português e tal. Eventualmente você conhece outras pessoas, mas não tanto quando você tá sozinho, porque você se força. E estar sozinho lhe força a conhecer mais pessoas e facilita mais pessoas a falarem com você. Algumas pessoas me perguntam se não é perigoso, né, viajar sozinho. Você tá num país desconhecido e tal, você tá sozinho. Hoje em dia com a internet você tá sempre conectado, então qualquer coisa eu sempre tinha como mandar mensagem para uns amigos, para uma família. E a verdade é que você nunca tá totalmente sozinho, né? Como eu falei, você sempre vai fazendo amizades no caminho. Então, sei lá, às vezes bateu a vibe com alguém, você pode combinar e viajar uma semana com essa pessoa. Aí nesse período você não tá sozinho. Aí os caminhos se separaram, você tá sozinho de novo por alguns dias, acaba conhecendo outra pessoa, viaja mais uns dias com essa pessoa. É bem mais seguro do que se imagina, né? Nessa segunda viagem, e eu fui com um amigo meu. O primeiro destino era a Rússia, né? E aí eu tinha ouvido falar várias coisas da Rússia. Uma era pra ter cuidado com os russos, porque tinha muita gente falando que eles não gostam de estrangeiros, pra ter cuidado a usar a camisa do Brasil, no caso, por causa da época da Copa. Então a gente foi meio pé atrás, esse meu amigo, o Adriano. E aí ia ter a abertura da Copa. E a gente não tinha ingresso pra nenhum jogo, os ingressos estavam muito caros, estavam fora do nosso orçamento. A gente ia sempre no FIFA Fan Fest, né? Que tem um telão e tal, a galera bebendo e assistindo os jogos. E a gente tava com muito medo de ir com a camisa do Brasil. Tipo, pô, se for jogo do Brasil, tudo bem, a gente tá indo torcer. Mas não é nem jogo do Brasil, será que a gente vai com a camisa, com bandeira? A gente falou, cara, vamos, e a gente leva um casaco, tava um pouco frio, qualquer coisa a gente bota por cima, se a gente vê que o clima tá meio hostil. Chegando lá com a camisa do Brasil, nós dois, ficou todo mundo olhando pra gente. A gente falou, nossa, de repente o pessoal, nossa, Brasil, Brasil. A galera veio abraçar a gente, tirar foto. Literalmente eles fizeram uma fila pra tirar foto com a gente. Eu acho que eles nunca tinham visto um brasileiro nessa cidade de Nizhny Novgorod, que não é bem turística. E a gente foi muito bem recebido. Hoje eu tenho um carinho enorme pela Rússia, tenho vontade até de voltar lá, principalmente pelo carinho do povo russo, em especial com brasileiros. Eu acho que eles adoram brasileiros.
brasileiras. Tem vários lugares que a gente não ouve muito falar, então as notícias que chegam são bem poucas e geralmente são notícias ruins. Acho que a mídia tem uma tendência a noticiar mais desgraças, acho que dá mais audiência, e aí acaba que a gente cria imagens bem negativas de um país inteiro, mesmo sem saber muito sobre lá. Então, por exemplo, um outro lugar que me surpreendeu muito positivamente foi a Palestina. A imagem que vinha na minha cabeça era terrorista e bomba, e foi extremamente bem recebido pelo povo palestino. E depois lá do Oriente Médio foi a chegada na África. Eu tinha decidido que eu ia focar boa parte desse meu mochilão na África, foi onde eu passei mais tempo, fiquei 8 meses no continente africano. Eu tava com muito medo. Eu tinha lido a respeito, vários blogs, eu tinha conversado com pessoas que viajaram pela África, todas me falaram, é seguro, a dificuldade tá mais na questão da infraestrutura, mas é seguro, vai tranquilo. E hoje eu sou um dos defensores do continente africano, que as pessoas devem viajar mais para lá. De fato, não é simples, esses problemas de infraestrutura existem, então teve lugares que eu peguei uma van lotada e furou o pneu e atrasa várias horas, 3G não tinha sinal, então tipo assim, problema de infraestrutura, mas que dá para lidar. Mas assim, não passei nenhuma situação de risco de vida, de medo de assalto, por exemplo. A gente brasileiro tem muito medo de criminalidade, de assalto, né? E eu passei em vários países da África, onde eu andava à noite fazendo stories, as pessoas até me mandavam mensagem, nossa, Davi, guarda esse celular, você tá louco? Era super tranquilo, fazia story com a galera na rua, e aí tal, qualquer hora. Então, só quebrou quando eu fui de fato, porque mesmo lendo a respeito, mesmo ouvindo falar, ainda assim era mais forte que eu, acho que posso dizer assim. Eu tinha uma imagem de miséria, de sofrimento, e não foi o que eu encontrei. E fiz muitos amigos no Quênia, na Tanzânia, na Zâmbia. Dança um maior diferente, assim, com um ombro e um rebolado e tal. Foi incrível mesmo a viagem por lá. O grande aprendizado que eu tirei é como existem diferentes formas de viver a vida, né? Sei lá, dando alguns exemplos de pessoas que eu conheci que vivem de uma forma bem diferente. Eu conheci um holandês que ele estava há 7 anos no Sudeste Asiático, ele trabalha pela internet, ele é tradutor, ele passa 9 meses na Ásia, viajando ali pela Tailândia, Camboja, Vietnã, Filipinas, e no verão na Europa ele volta para ver a família. Então ele vive uma vida meio nômade, trabalhando no computador, e é uma coisa que eu nunca tinha imaginado antes de conhecer ele, né? Abre muito a cabeça de como dá para viver a vida de formas bem inconvencionais comparado com o que a gente imagina. Uma coisa que eu percebi é o quanto a gente tem em comum, apesar de todas essas diferenças. Vai além da barreira do idioma. Em muitos lugares que eu passei as pessoas não falavam inglês, mas ainda assim com mímica, com boa vontade, um sorriso abria portas e resolvia a situação. Então a gente como ser humano tem bem mais em comum do que a gente pensa. E eu me sinto também mais autoconfiante de acreditar nas minhas próprias ideias, né? O que nasceu como um sonho e parecia meio absurdo para muita gente. Eu acreditei, fui lá, deu tudo certo, então próximas ideias que vão vindo eu tenho mais autoconfiança para botar para frente que vai dar certo. É muito difícil para mim imaginar como seria a minha vida sem ter vivido tudo isso. Às vezes eu me pego me comparando com o meu eu de antes, porque agora várias coisas que para mim são óbvias, antes não eram, né? E às vezes eu converso com algumas pessoas e tal, e eu falo, pô, tal coisa, a pessoa, nossa, não sei disso. Aí eu falei, não, é mesmo, né? Não é óbvio. Eu também não sabia, mas agora já faz parte de mim todas essas vivências e todas essas experiências e aprendizados. Sinto mais feliz de ter tido essa oportunidade. Não é fácil conseguir tirar isso do papel. Também acho bem importante dizer que não é as mil maravilhas. Tem gente que idealiza que viajar pelo mundo é um filme de Hollywood, tudo vai ser incrível. Tem muito do outro lado. No meu Instagram eu costumava focar nos dois lados também. Não é fácil passar tanto tempo fora da zona de conforto. Choque cultural acontecia algumas vezes. Então sim, eu sou feliz de ter tido essas oportunidades, mas não é só alegria. Eu tento deixar isso bem claro. Então você tem que estar preparado para os altos e baixos, como tudo na vida, mas eu acho que no caso essas viagens tem mais altos que baixos. Então apesar dos baixos, eu recomendo muito para quem tiver oportunidade, quem tiver sonho ainda. Eu acho que é uma das melhores coisas que você consegue fazer, viajar e aprender mais sobre os outros lugares. Então é isso, gente. Eu fiquei muito feliz em compartilhar a história do Davi. Eu achei principalmente muito legal esse desafio que ele teve que passar quando quis fazer a primeira viagem dele, dos amigos terem desistido, e ele podia ter desistido naquele momento e nunca ter realizado tudo que ele realizou. E eu acho que é um incentivo muito legal pra ajudar todo mundo que tá sempre esperando companhia pra viajar e nunca realiza o sonho, de que, cara, talvez seja isso que você precisa fazer. Talvez você precise enfrentar esse desafio de realizar sozinho mesmo. Isso vai fazer você evoluir como ser humano. Eu comecei as minhas histórias de viagem viajando sozinha, adoro viajar sozinha, e eu acho importante, se você puder ter as duas vivências, né? Não precisa ficar fazendo de um jeito só. Mas de fato, eu acho que o viajar sozinho é muito importante pra nossa evolução humana. Também achei muito legal que ele compartilhou sobre essa história de paradigma que a gente cria dos lugares. Tanto que ele falou da Rússia, da África, Palestina, porque a gente cria muitos preconceitos com informações que estão muito
muito infundados, assim. E a gente acaba deixando de ver os lugares que tem coisas maravilhosas para oferecer da gente por causa de informações distorcidas, né? Ou informações muito limitadas. Pra essa galera que tá com medo, essa galera que quer muito fazer, mas não quer ir sozinho, porque tá com receio, o que você falaria, uma frase pra essa pessoa, pra encorajá-la de... Só vai. Faça um teste, uma viagem pequena e tal, mas vai valer a pena, com certeza. É uma frase que eu mais falo na viravolta, é vai que dá, Vai entendeu? que dá. Não fica né, pensando, vai que dá. Então eu agradeço muito quem ficou até aqui. Não deixe de seguir o Cabeça Pra Baixo lá no Instagram. Ele é uma figura, gente. Ele tirava fotos de cabeça pra baixo em cada lugar que ele ia, ele, né, que chama Cabeça Pra Baixo. E ele também tem um vídeo divertido dele dançando uma música brasileira, uma mesma música, em vários lugares do mundo com pessoas do local. Então eu vou deixar esse link aqui pra você ver esse vídeo dele. Também não esquece de seguir no @Projeto Viravolta lá no Instagram. Deixa um comentário, deixa um like, né? Deixa umas perguntas aí, o Davi pode vir de repente de responder aqui, dar uma olhadinha e responder pra vocês. Obrigada, Davi. Valeu, obrigado, Carol. Tchau.